Pessoal, vamos mudar agora um pouco de pauta, mas continuando a falar sobre combate ao coronavírus no país. A gente volta a repercutir, a falar um pouquinho hoje sobre a situação da população carcerária durante essa pandemia enfrentada aqui no país. Em São Paulo, existe uma indicação para que pessoas que estão sendo presas em flagrante ou que estejam sendo levadas para a prisão em cumprimento de mandato sejam separadas do convívio comum e passem por uma observação de 14 dias. Depois disso, apresentando boas condições de saúde, será autorizado o convívio em pavilhão habitacional. Essa informação é de um documento do secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Coronel Nivaldo César Restivo, e esse documento foi publicado pela Ponte Jornalismo, que tem realizado uma ampla cobertura sobre o avanço do coronavírus no sistema carcerário. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com a repórter e editora da Ponte, a Maria Tereza Cruz. Oi, Maria, tudo bom? Nessa tarde. Obrigada pelo convite. A gente que agradece sempre sua participação, Maria. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre as apurações que vocês têm feito, que a Ponte tem feito, em relação ao coronavírus no sistema carcerário. A gente sabe que é uma situação bastante crítica, existe uma superpopulação carcerária e em momentos em que se perde o isolamento social, isso é bastante complicado. E o que tem sido feito em relação a toda essa população e a esse problema? Conta um pouquinho para a gente. Legal, Thalita. Bom, na sua apresentação, na sua excelente introdução, você mencionou o documento, né, do coronel e secretário da Administração Penitenciária Paulista, o coronel Nivaldo César Restivo. Eu vou separar essa primeira fala em duas partes, né? Então, a questão o Restivo fez uma tentativa aí de uma prestação de contas, de certa forma, à justiça, ou seja, estamos conscientes da gravidade da situação e estamos fazendo isso e aquilo. Uma dessas medidas que, quando você olha no papel, parece bastante razoável, é essa quarentena compulsória para presos que acabaram de entrar. A pergunta que eu fiz para a administração penitenciária e que todos fazem quando a gente observa que as unidades Belém 1 e 2, os CDPs Belém 1 e 2, que estão sendo destinados supostamente para a realização desses 14 dias de observação, o CDP 2 de Belém está superlotado. Então a pergunta que fica onde está sendo feito esse pavilhão de isolamento? Isso não foi respondido. Mesmo o CDP-1 de Belém, que ainda não tem uma condição de superlotação, está também com uma grande massa carcerária nesse momento. E a pergunta continua valendo. Aonde os presos que já estavam lá, o que está sendo feito com eles, já que novas pessoas são presas todos os dias, enfim, os flagrantes continuam acontecendo. Então, essa é uma primeira pergunta. Com essa provocação, que eu quero dizer, no documento também há algumas medidas de reforço ou reforçamento de higienização nas celas para os funcionários, os agentes penitenciários e para quem cumpre a medida, né, o regime. De novo a pergunta. A gente sabe que existe o problema da superlotação e falta de insumos básicos em todas as prisões. Isso não é uma particularidade de São Paulo, é uma característica de todo o nosso sistema, que é superlotado em todo o Brasil, em alguns locais mais ou menos graves, mas que já há um problema, uma incidência de doenças pré-existentes, como a tuberculose, o HIV, que são doenças que tornam o prisioneiro preso com a imunidade no chão, né? E que, portanto, uma porta de entrada para a doença, para o coronavírus tornar-se muito grave nessa população, e um problema de insalubridade mesmo. Então, novamente, a pergunta legal, o Restivo foi lá e falou, estamos colocando álcool gel. Será que estão? Fica a pergunta. Na reportagem que eu fiz, a gente falou com o sindicato, um dos sindicatos da categoria dos agentes prisionais, que tem manifestado muita preocupação, e o presidente do sindicato, ele me disse justamente isso.
Ele falou, ó, em alguns presídios modelo, né, que ele até falou, que não são tão superlotados, tal, isso está acontecendo, mas isso não é uma realidade. Não dá para dizer que o documento, até talvez muito bem intencionado do secretário, esteja de fato acontecendo, porque o que a gente tem recebido são denúncias que indicam o contrário. Falta de alimentação, uma dificuldade muito grande da chegada dos jumbos, que a gente já vai falar sobre isso, e a proliferação de doenças do trato respiratório, doenças pregressas, presos com câncer, por exemplo, que também têm imunidade baixa, sendo colocados aí numa situação de intenso risco, já que já temos a confirmação da chegada do coronavírus no sistema prisional. Há, inclusive, uma resolução do CNJ, Comissão Nacional de Justiça, de colocar em liberdade presos em risco durante essa pandemia e até também os presos provisórios, mas é uma outra recomendação que não está sendo seguida. Sim, porque o que acontece, Thalita? Isso foi bem importante. Muitas vezes, quando as pessoas tratam do tema, até por um certo desconhecimento, ou às vezes má fé mesmo, mas prefiro acreditar que por desconhecimento, sempre que acontecem coisas desse tipo a resolução do CNJ, né, tipo outras coisas que já estão no ordenamento jurídico, mesmo antes da pandemia, muita gente fala assim, nossa, então quer dizer que vai abrir os portões da prisão e todo mundo vai sair. Não é verdade isso. Então, em números, tá? Objetivamente, nós temos até sexta-feira pouco mais de 25 mil presos que saíram em todo o Brasil e que seguem essa recomendação do CNJ, ou seja, são presos idosos, são presos, como eu disse, com quadro agravado de tuberculose ou de outras doenças, são mães, são mulheres grávidas que entram também nesse quesito e, o mais importante, presos, pessoas que estão cumprindo pena por crimes que não envolvem grave ameaça. Ou seja, tráfico de drogas, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Inclusive, uma das razões da nossa superlotação do sistema prisional é a nossa péssima política de drogas, encarceradora, punitivista, mas enfim. Então, não estão entrando, eu tenho um exemplo clássico de uma situação ocorrida neste final de semana, que, se não me falha a memória, foi no Distrito Federal, de um pedido de habeas corpus, ou seja, de cumprimento de medida de prisão domiciliar, para um detento que é portador de HIV, porém está envolvido aí num caso de homicídio, de tentativa de homicídio, ou seja, crime com ameaça. Logo, ele não foi contemplado pela medida. Então, é muito bom a gente separar o joio do trigo, porque senão fica parecendo que, nossa, é um absurdo. E não. O ordenamento do CNJ cumpre vários tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, e ele não pede nada além do mínimo. Antes de eu entrar aqui para falar com vocês, inclusive, eu estava até dando uma pesquisadinha, quem tiver curiosidade de entrar na Conectas, vai conseguir encontrar as regras de Mandela, como é conhecido dentro do sistema prisional, que são basicamente regras humanitárias para qualquer pessoa em privação de liberdade, né? Então está lá, direito à saúde, a esse atendimento de saúde, direito a esses presos que eu citei, né? Grávidas, pessoas com doenças agravadas, tal, cumprirem a pena em regime domiciliar, entre tantas outras, né? Então, o que se pede? Alimentação adequada. Então, quando eu falo tudo isso, Thalita, é importante porque tem muita desinformação e muita gente, principalmente quem não é muito progressista e não tem muito conhecimento na área do sistema prisional, de achar que as pessoas dos direitos humanos defendem que, então agora é bagunça. Não é isso. A gente está observando que o coronavírus, dentro do sistema prisional, que já é uma máquina de morte, vai fazer muitas vítimas dentro e fora. Porque tem um detalhe, o agente prisional que está trabalhando com o preso vai sair e vai para casa dele também. Então, a gente tem que pensar nisso também. Falei demais, desculpa. Maria Tereza, não, imagina, uma última pergunta, na verdade, é que tem uma questão da transparência também. A gente conversava antes do programa começar sobre uma ferramenta que está sendo introduzida agora para conseguir mostrar para a população o número de pessoas contaminadas ou, infelizmente, mortos no sistema por conta de coronavírus. Mas é uma ferramenta que ainda é defeituosa.
Isso, nossa, fundamental. Assim como o sistema prisional, ele é muito fechado, né? Ao longo do tempo, a gente sempre tem dificuldade de acessar dados bem corretos, né? Tem muita subnotificação, tem muita informação que não chega ao público, e o DEPEN, de novo, com uma iniciativa, acho que de boa fé também, né? Uma tentativa, lançou esse painel de controle, né? De casos sintomáticos, ou seja, de pessoas com suspeitas, de casos confirmados de coronavírus e de óbitos. Só que é isso que você falou. Esse sistema do DEPEN, ele é alimentado como? Com os dados do Estado, dos estados de todo o Brasil. E o que tem acontecido? Se você entrar agora nesse painel, isso está aparecendo exatamente, é isso mesmo. Ó, temos aqui 3 detecções, 115 suspeitas. É inverídico esse número, ele é subnotificado, ele é subestimado. Por quê? Só neste domingo, só no Distrito Federal, o próprio DEPEN confirmou 20 casos confirmados de coronavírus entre detentos no sistema do Distrito Federal e pelo menos 18 agentes penitenciários confirmados com a doença, com o coronavírus, muitos deles, inclusive, já afastados de suas funções. Então, fica a pergunta: para a gente criar medidas eficientes de combate, a gente precisa saber o tamanho do problema. Se a gente não consegue saber o tamanho do problema por falta de transparência ou por erro de cálculo, começa a ficar bem complicado.